Resumo da novela O Rico e Lázaro. Só que antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Com essas ações vocês ajudam no crescimento e fortalecimento do nosso canal aqui no YouTube. E a melhor parte é que não vai te custar nada. Família, vocês podem comentar o que quiserem. Folha, pedra, o nome ou o clima da sua cidade. Então eu conto com a ajuda de vocês. Isso. Segunda-feira, 18 de agosto. Em conversa com Lia, Daniel fala sobre a visão que teve na noite anterior. Lior implica com Benjamin. Na casa de Ravina, Labas Marduk é bem tratado por todos. Belsazar diz que Nabonido não tem jeito para governar e Nitocris concorda. Helga implica com Samira e Talita. Escher se declara para Joana. Mesaque e Sadraque visitam Daniel e Abednego. Helga visita Malca no palácio. Daniel conversa com Mesaque e Sadraque. Dana depõe contra Larsa no palácio. Lia e Naomi testemunham contra o feitor. Belsazar surpreende a todos e assassina Larsa. Fassur provoca Escher e Joana. Neusta fala sobre sua vontade de deixar o palácio. Lia avisa Daniel sobre a morte de Larsa. Nitocris aconselha Nabonido a deixar o trono. Shag e Urzabun lembram do passado de Samur-Ramat. Neusta conversa com Helga no palácio. Kidis cobra uma atitude de Nicolau em relação ao casamento. Madai tranquiliza Belsazar. Arioque agradece Shag por não ter dito que o viu na noite do assassinato de Chen. Fassur fala mal de Joana na sinagoga. Escher se declara para sua amada. Rabissares lembra de Chen. Nabonido permite que Neusta deixe o palácio. Ele avisa que precisará se ausentar e que Belsazar assumirá o reinado. Nabonido pede para Zaque acompanhá-lo durante o tempo fora. Neusta fica feliz com a notícia. Zaque se despede de Malca e avisa que voltará em breve. Helga se espanta ao ver Fassur tendo um surto psicótico. Terça, 19 de agosto. Helga diz que Fassur está sendo atacado por demônios. Nabonido pede para Daniel ficar de olho em Belsazar. Nabonido se despede da mulher e do filho. Belsazar comemora a partida do pai. Joana fica surpresa ao saber que Ebed-Meleque deixará a cidade. Rabissari se irrita com o pedido de separação de Namnu. Zaque e Nabonido deixam o palácio. Arioque defende Namnu. Fassur diz a Helga que Joana é uma feiticeira. Joana se despede de Ebed-Meleque. Dana descobre que Joana será acusada de bruxaria. Neusta se despede de Daniel. Rebeca pede para ainda não falarem a verdade para Labas Marduk. Alguns sacerdotes vão até a casa de Ravina e dão voz de prisão a Joana. Escher passeia na cidade com Lior e Benjamin. Joana tenta se defender das acusações de Fassur, mas é levada presa. Malca passa mal e começa a sentir as dores do parto. Nitocris sente falta de Nabonido. Talita procura Lia e avisa que Malca está entrando em trabalho de parto. Aspenaz tenta reanimar Nitocris. Zelfa alerta Helga para o comportamento de Fassur. Lia e Naomi ajudam Malca. Zelfa discute com Fassur. Neusta se despede de Nitocris. Escher diz que Absalom está mudado. Ravina pede ajuda de Daniel para salvar Joana. Lia tenta ajudar Malca, mas se preocupa com o sangramento. Naomi sai para pedir ajuda de Mesaque. Zelfa procura Escher e avisa que sua amada foi presa. Belsazar condena Joana à morte. Quarta-feira, 20 de agosto. Daniel chega à sala do trono e tenta defender Joana, mas Belsazar ordena que a levem para o calabouço e depois atirem no Eufrates. Escher corre em direção ao palácio. Daniel fica indignado com a injustiça cometida. Abednego diz que Zaque precisa ser avisado sobre o parto de Malca. Helga discute com Fassur e revela saber de toda a verdade. Ele ameaça, mas Helga o enfrenta. Neusta e Ebed-Meleque deixam o palácio. Eles se emocionam com as lembranças do passado. Escher chega ao palácio e fica indignado com a condenação de Joana. Abednego envia uma mensagem para Zaque. Ele pede ajuda de Mesaque. Fassur é ajudado por alguns sacerdotes.
Mesaque chega para ajudar Malca. Joana pede ajuda de Deus. Daniel ajuda Escher a visitar Joana. Nitocris delira e conversa com o espírito de seus pais e irmão. Helga vai até a casa de Ravina e diz ter expulsado Fassur de sua casa. Escher visita Joana na prisão. O bebê de Malca nasce morto. Joana pede para Daniel abençoar sua união com Escher. Nicolau lamenta a morte do bebê de Malca e Isaac. Helga tenta amparar Malca. Abednego estranha a ausência de Isaac. Ilana ora por Joana. Com a bênção de Daniel, Joana e Escher se casam na prisão. Benjamim agradece a amizade de Lior. Escher e Joana se amam. Fassur chega às margens do rio Eufrates para presenciar a execução de Joana. Isaac retorna e lamenta a perda do filho. Ele é avisado sobre a condenação de Joana e corre para tentar salvá-la. Joana chega às margens do Eufrates com o rosto coberto por um capuz. Quinta-feira, 21 de agosto. Sob um capuz, a pessoa acusada é jogada ao rio Eufrates. Beroso e Fassur observam, vitoriosos. Zadok diz que é preciso ter fé. Helga apoia Malca. Isaac chega às margens do rio Eufrates e se desespera. Ele dá um soco em Fassur. O sacerdote anda pelas ruas e é reconhecido por algumas camponesas, que o acusam de abuso. Fassur teme a ira das mulheres. Helga lamenta o tempo perdido ao lado do sacerdote. Ferido com os golpes dados pelas camponesas, Fassur fala com Deus em um misto de pânico e ódio. Alguns abutres se aproximam dele. Em um campo, Escher beija Joana e se perde nas lembranças. Vemos que Escher se passou por Joana e pulou no rio Eufrates em seu lugar. Alguns anos se passam. Envelhecidos, Daniel conversa com Lia. Escher pastoreia algumas ovelhas no campo e acaricia Joana. Eles estão felizes ao lado dos filhos, Abel, Diná e Marta. Lior e Benjamim com eles. Amargurado e aparentando uns 50 anos, Taque recebe ordens de Belsazar no palácio. Daniel se recorda de uma de suas visões. Ele e Lia falam do amor entre Ainoã e Labas Marduk. Nitocris aconselha Belsazar a não realizar o banquete, mas ele se mostra decidido. Absalom trabalha ao lado de seu filho e de sua filha. Tamir e Samir, com os filhos, discutem com as esposas. Com vestes de rico e ao lado da esposa, Osiel avista Rabissares na sarjeta. Ele explica que depois da morte de Fassur prosperou nos negócios. Bem mais velhos, Ravina e Ilana se reúnem com os filhos. Shag beija Arioque. Aspenais e Nitocris falam sobre as atrocidades cometidas por Belsazar. Lia avisa que todos no palácio estão se preparando para o banquete de Belsazar. Ravina se diverte com os familiares. Absalom e Dana passeiam com os filhos. No campo, Joana se abraça a Escher e diz estar chegando sua hora. Os nobres comem e festejam no banquete de Belsazar. Aos arredores da Babilônia, Dário e alguns oficias observam a cidade. O general avisa que cortará a cabeça de Belsazar. Sexta-feira, 22 de agosto. Daniel chega à sala do trono e tenta defender Joana, mas Belsazar ordena que a levem para o calabouço e depois atirem no Eufrates. Escher corre em direção ao palácio. Daniel fica indignado com a injustiça cometida. Abednego diz que Isaac precisa ser avisado sobre o parto de Malca. Helga discute com Fassur e diz saber de toda a verdade. Ele ameaça, mas Helga o enfrenta. Neusta e Ebed-Meleque deixam o palácio. Eles se emocionam com as lembranças do passado. Escher chega ao palácio e fica indignado com a condenação de Joana. Abednego envia uma mensagem para Isaac. Ele pede ajuda de Mesaque. Fassur é ajudado por alguns sacerdotes. Mesaque chega para ajudar Malca. Joana pede ajuda de Deus. Daniel ajuda Escher a visitar Joana. Nitocris delira e conversa com o espírito de seus pais e irmão. Helga vai até a casa de Ravina e diz ter expulsado Fassur de sua casa. Escher visita Joana na prisão. O bebê de Malca nasce morto. Joana pede para Daniel abençoar sua união com Escher. Nicolau lamenta a morte do bebê de Malca e Isaac. Helga tenta amparar Malca.
Abednego estranha a ausência de Zaque. Ilana ora por Joana. Com a bênção de Daniel, Joana e Escher se casam na prisão. Benjamin agradece a amizade de Lior. Escher e Joana se amam. Fassur chega às margens do rio Eufrates para presenciar a execução de Joana. Zaque retorna e lamenta a perda do filho. Ele é avisado sobre a condenação de Joana e corre para tentar salvá-la. Joana chega às margens do Eufrates com o rosto coberto por um capuz. Lembrando que os resumos podem sofrer alterações de acordo com as edições feitas pelas emissoras. É mesmo, é? Se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Também vou pedir para compartilhar o nosso trabalho nos grupos de Facebook e WhatsApp, e também com alguém que curta novelas. Eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã.